Mateus 24, 13. A palavra do Senhor diz assim: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém? Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Nós somos esses que vão estar firmes até o fim. Amém? Você pode se sentar. Glória a Deus. Eu sempre coloco algumas palavras no meu celular. E quando eu coloco essas palavras, o Espírito Santo começa a ministrar algumas coisas no meu espírito. E eu vou meditando naquela palavra, na Bíblia. E nessa noite, o Espírito Santo falou comigo através de uma palavra. E o título que eu dei dessa mensagem é: tenha postura e seja forte. Amém? Tenha postura e seja forte. E quando eu falo para os irmãos isso, é porque eu fui confrontado com essa frase. E ter postura e ser forte. No começo, a frase que estava mais no meu coração, as palavras que soltavam no meu coração, era postura, força e coragem. São o segredo para uma vida espiritual de sucesso. Então eu queria que nessa noite você entendesse, e ao decorrer da mensagem fosse ministrado ao seu coração, que a nossa postura, a nossa força, a coragem, são o segredo para uma vida espiritual de sucesso. E o sucesso, essa palavra sucesso, é êxito, é triunfo, é resultado positivo. Então nós estamos numa jornada espiritual, e o nosso sucesso é a vida eterna. O nosso sucesso é permanecer até o fim, amém? Então esse é o nosso êxito. Não é o mundo. Porque se nós falarmos em sucesso, a coisa que vem à mente nossa é um cantor que é rico, é uma atriz, ou um ator que tem muito dinheiro, ou é um empresário, ou é alguma pessoa vem à sua mente quando a gente fala de sucesso. Mas trazendo para o mundo espiritual, para a nossa vida e nosso relacionamento com Deus, o nosso sucesso é completar a nossa carreira e ter a salvação. Esse é o nosso sucesso. Esse é o nosso objetivo. Então nós buscamos isso. Nós buscamos permanecer, ter uma postura correta, buscar força no Senhor, ter coragem para vencer as lutas e que vai nos levar à vitória. E a Bíblia, no Evangelho de João, ele vai falar muito sobre isso. Permaneça, permaneça. Ele repete isso várias vezes na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 15. Vai falar sobre a videira e os ramos. E ele vai falar: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E eu acredito que esse é o grande segredo para a nossa jornada espiritual: é permanecer em Cristo, é estar em Cristo, é permanecer nele, para que a gente possa vencer. Permaneçam em mim, permaneçam nas palavras do Senhor. Isso é o nosso objetivo, é permanecer. É permanecer com a nossa postura, é permanecer com a nossa força e com a nossa coragem a cada dia. Quando a gente vai ler, quando eu fui pesquisar a palavra postura, o que significava ter postura? Postura é a posição ou atitude que alguém adota em determinado momento,
em relação a alguma coisa. Então, em qualquer circunstância da sua vida, em algum momento, você resolve ter postura, se posicionar, ter postura, olhando para o lado físico, no sentido físico. Postura, no sentido físico, diz respeito a ter as posições corretas das articulações. É a correlação entre as extremidades dos membros e do tronco. Então, fisicamente, ter postura é você estar bem posicionado. E quando eu estava falando sobre isso, eu ainda lembrei que a mãe Eduardo e o Daniel, esse ano, eles trocaram o professor de educação física deles, e o que chamou a atenção deles é que o professor foca na postura deles. E toda hora que ele está dando aula, ele vê um aluno com a postura errada, ele vai lá e cutuca o aluno, olha a postura, corrige a postura. Então o foco desse professor está focado em que os alunos tenham uma boa postura, porque ele entende que uma boa postura hoje vai nos dar um alívio futuro, amém? Se eu corrijo a minha postura no presente, no futuro, vai evitar dores, de um modo que eu numa maneira natural, talvez eu até conformei, acostumei, mas a postura incorreta, no futuro, vai acarretar problemas, hérnia, dores. Muitas pessoas sofrem disso, porque é o resultado. A postura ruim hoje vai gerar um resultado ruim no futuro. Mas se nós olharmos para a vida do cristão, olharmos para dentro de nós também vivemos e convivemos com isso, porque a nossa postura diante do Senhor hoje, ela pode nos dar um futuro melhor ou um futuro de dores. Se a minha postura diante do Senhor hoje não é correta, com certeza lá no futuro vai acontecer algumas coisas, são consequência da postura que nós temos hoje. Então, o que nós devemos entender é que nós precisamos corrigir as nossas posturas diariamente, porque a mesma coisa quando a pessoa tem o costume de sentar e morgar, você vai lá e cutuca ela, fala, senta direito, e daqui 5 minutos ela vai voltando para a mesma posição, e aí você vai lá e chama atenção de novo, até que sentar numa postura correta se torne um hábito. Ah, pastor, mas qual a necessidade de ter uma postura correta e ser forte? Trazendo para a nossa vida espiritual. Pastor, mas por que eu preciso ter postura? Por que eu preciso ser forte? Marcos 13:13 diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém? Então, qual a necessidade de nós termos postura? É porque o mundo não vai dar moleza para nós. E a palavra do Senhor aqui diz que odiarão. Então quer dizer que eles não vão morrer de amor por nós, por causa da nossa postura. Então, quando eles nos odiarem e demonstrarem isso, nós teremos buscar força no Senhor e nos posicionar. Amém? E o que eu entendi, e que o Espírito Santo foi falando comigo sobre isso, foi que na escola, o professor de educação física dos meus filhos corrige a postura deles.
Então eu sei que lá na escola tem um professor que se preocupa em corrigir a postura dos meus filhos e dos outros alunos. Mas que me chamou a atenção, que o próprio Espírito Santo falou comigo: mas quem corrige a sua postura é eu. Quem corrige a sua postura é eu. Então que tem vezes que a gente está andando distraído, achando que está tudo bem, e o próprio Espírito Santo cutuca na gente: endireita, conserta, arruma o seu corpo, se posiciona. Muitas vezes é o próprio Espírito Santo, e nós em algum momento sozinho, e Ele vem e nos confronta, falando para nós: a sua postura está incorreta. Como meu filho, como meu servo, a sua postura está incorreta. Acerta. Muitas vezes Ele pode usar outros meios, Ele pode usar pastores, Ele pode usar a palavra dEle, a Bíblia, Ele pode usar pessoas até que a gente não tenha muito contato, mas em algum momento nós podemos confrontar com alguma pessoa que nos chame a atenção para a nossa postura, amém? Eu não sei como está a sua vida, mas sempre Jesus está nos cutucando para que a gente mantenha a postura, amém? Ele não quer que a gente se distraia, Ele não quer que a gente fique numa área de conforto a ponto de voltarmos às mesmas posições, a voltar às mesmas formas, a nos posicionar como cristãos. É uma nova postura, é uma nova postura, é um novo modo de agir. E quando eu estava lendo isso, sobre uma nova postura, o Espírito Santo me lembrou, algum tempo atrás, eu estava guardando a moto na garagem. Aí quando eu abri o portão, e logo do lado tem um bar, pouco para frente. E quando eu estava guardando a moto, o cara que estava lá no bar, lá gritou: esse cara aí não valia nada, agora é crente. Eu falei: isso é comigo? Entrei, guardei a moto, remoendo aquilo. Falei: não é possível, rapaz. Como é que o cara grita isso na altura? Esse cara aí não valia nada, agora é crente. Falei: eu vou ter que sair lá, ver o que é, quem falou isso aí? Nunca fiz nada para ele, deixa eu ver se eu fiz, sei lá. E aquilo foi me remoendo por dentro, e eu nervoso com aquilo, querendo ver, conhecer a pessoa, saber quem que era, e olhando. Falei: não é possível, rapaz, não é possível. Como é que fala uma coisa dessa, gritando no bar ainda? Saiu lá de fora e gritou, na maior altura. Eu falei: oh meu Deus do céu. Só que aí a natureza nossa pula para fora, e aí o Espírito Santo vem, cutuca na gente, pá. Você fala: ai. E eu revoltado, que o cara falou que não valia nada. Eu falei: não vai ficar assim não, vou ver o que é, ué, se eu fiz alguma coisa para ele. E o Espírito Santo falou para mim: e você valia alguma coisa? E você valia alguma coisa? Aí eu falei: aí agora quem está falando, aí já é diferente, não dava para contestar. Realmente não valia nada. Mas aí logo o Espírito Santo falou assim, e o que ele falou depois? Qual foi a continuação da frase? Ele falou que você não valia nada, é o passado. Ele falou que agora você é crente, e ele não entende, mas você é cristão, você é filho, é o meu filho, e a sua história mudou, a sua postura mudou, o seu modo de agir mudou, o seu modo de falar mudou. Você é uma nova criatura. Você não valia, mas agora você vale, porque o meu sangue foi derramado por você.
E aí, meu irmão, eu entendi que o mundo pode me odiar, o mundo pode falar do meu passado, mas o meu presente foi mudado, o meu presente foi transformado, e o seu presente foi mudado e transformado. Você é uma nova criatura. Não importa quantos anos vão lembrar para trás, se é 10 anos que eu fiz, 15 anos que eu fiz, não importa que hoje, quando eu dobro meu joelho, eu falo com o Senhor, e falo: Senhor, obrigado. Porque o Senhor mudou a minha história, mudou a minha postura, e hoje eu sou cristão. Ele falou que eu sou crente, mas ele não entendeu a profundidade disso. Eu sou cristão transformado. Por mim não, mas por Deus. Então quando eu falo que a gente tem que manter a postura, manter nosso posicionamento, ter coragem, avançar, porque no momento, em algum momento, alguém vai falar, alguém com ódio, ou com algum problema, vai chegar para você e falar: mas em 1990, você fez isso. Mas eu não olho para trás. Eu não olho para trás para ver quando eu bati. Eu não olho para trás para ver quando eu tombei. Eu não olho para trás para ver onde eu caí, aonde eu estava. Eu olho para trás para ver aonde o Senhor me resgatou, aonde Ele me tirou e me levantou, aonde Ele me tirou e me colocou em outro lugar. É para lá que eu olho. Eu olho para o que Ele fez por mim. O passado foi triste, o passado muitas vezes foi vergonhoso, mas Deus transformou a minha vida e a sua vida, que em algum momento não valíamos nada. Realmente essa frase é dura, sabe, confronta a gente, mas quando a gente vai olhar para dentro de Deus, a gente é confrontado. Nesse dia, eu fui confrontado com um homem falando isso. Me deu raiva na hora, mas quando eu fui confrontado pelo próprio Senhor falando isso para mim, eu tive que abaixar a cabeça e entender que realmente naquele momento eu não valia nada. Naquele momento eu precisava ser resgatado, naquele momento eu precisava ser transformado. E é isso que Ele faz. É isso que Ele faz comigo e com você, amém? Indo para a Bíblia, nós temos um exemplo. Eu vou citar 2 exemplos, mas tem vários exemplos na Bíblia. Eu vou citar até Sansão. O pastor falou domingo sobre o voto de Nazireu. E a gente vai entender que quando a gente vai falar de postura, força, coragem, e a gente pega essas palavras, olha para Sansão, esse cara tem tudo. Sansão tinha tudo. A palavra do Senhor fala assim, em Juízes, a partir do capítulo 13, vai começar a contar a história dele. Mas no versículo vai falar assim, um homem abençoado, que o Espírito do Senhor agia na vida dele. Meu irmão, com uma declaração dessa num homem, ele tem tudo. Ele era forte, fisicamente, poderoso, e espiritualmente. A palavra do Senhor fala que o Espírito do Senhor agia nele, e agia de tal forma que podia vir um exército, ele derrotava, podia vir um leão, ele matava, porque o Espírito Santo agia na vida dele. Então quando eu falo de postura, de coragem e de força, Sansão tinha. E a postura que Deus falou para ele: tenha a postura de Nazireu. Ele tinha tudo, ele tinha força, ele tinha a presença do Senhor. E olha o que ele tinha uma missão.
A mãe dele sabia, o pai dele sabia que Sansão tinha uma missão. E a missão dele era começar a libertar o povo de Israel, dos filisteus. Ele não apenas não tinha uma missão, ele tinha uma promessa. Ele tinha uma palavra sobre a vida dele. E essa palavra é que o Espírito Santo ia agir na vida dele. Então ele tinha uma palavra que encorajava ele. Vai, Sansão, o Espírito vai agir na sua vida. Na hora que vierem contra você, meu filho, pega um pedacinho de pau aí que você arrebenta isso tudo. Eu estou contigo. O que você pegar vai destruir. Não precisa muita coisa não, porque o Espírito está em você. É eu que estou aí, agindo na sua vida. Então Sansão não precisava muita estratégia, nem muita estratégia para matar um leão, e muita estratégia para guerrear, porque o Espírito Santo agia nele. Então ele era um cara que tinha a bênção de Deus. Ele era um cara que tinha força, tinha coragem, e ele tinha essa missão de libertar o povo de Israel dos filisteus. Só que para tudo isso, na nossa vida espiritual, nós vamos entender que mesmo eu e você, nós temos uma missão, nós temos uma palavra do Senhor, e nós temos um processo a seguir. Então não é só missão, não é só a palavra. Ah, Deus me deu uma palavra, o pastor me deu uma palavra, é de Deus, eu senti que é de Deus. Bênção, glória a Deus. Mas nesse percurso tem o processo. E o que aconteceu com Sansão? Ele precisava só manter o voto de Nazireu. Aquilo ali selava a promessa que Deus tinha feito com ele. E enquanto ele tinha postura, se posicionava como um homem de Deus, que tinha um voto e cumpria o voto, Deus o honrou. Mas em algum momento ele se distraiu com a sua postura diante de Deus e dos homens. E quando ele percebeu, todo o processo paralisou. Todo o processo daquilo que ele havia avançado, derrotado homens, matado, tinha mostrado o seu poder para várias pessoas em várias regiões, conheciam ele. Mas quando ele se distrai na postura de ser um nazireu, quando ele acorda, ele já não tem mais força. Mas o pior não foi a força, foi a presença, foi o Espírito que agia nele, se afastou dele. E aí eu pensei, eu fazendo a mensagem, olhando, e aí eu falei assim: Deus, mas se eu usar esse exemplo, os irmãos da igreja que conhecem a história de Sansão vai falar, mas no final ele abriu os braços, quebrou os pilares, matou um monte de filisteu, mas morreu. Mas Deus não falou comigo ainda. Foi esse final tranquilo, foi lá, morreu, né? A Deus veio ali, honrou ele mais uma vez. Mas não foi isso. O problema foi o tempo que ele ficou rodando, tomando chicotada, apanhando, rodando, como escravo, no mesmo lugar, dando volta, dia, dando volta, noite. Então muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós vemos homens e mulheres ao nosso redor, que a gente olha e fala: meu Deus, aonde está aquela pessoa? Né? Talvez uma pessoa que veio um pouco na igreja, depois não voltou mais, você fala: onde está aquela pessoa? Talvez ela se distraiu, ela perdeu a postura. Mas isso pode alcançar toda a camada.
Porque nós falamos, eu citei aqui um homem servo de Deus. Então, se um pastor se distrair, ele se distrair no seu posicionamento, na sua postura, ele vai parar o ministério dele, e ele vai fazer acontecer como Sansão, vai ficar rodando no mesmo lugar. Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Por isso que Deus requer de nós, de mim, de você, de todo filho dele, é que nós estejamos atentos à nossa postura. Como eu me porto? Meu irmão, nós saímos na rua, você olha um cara fardado, você fala, aquele cara ali é um militar. Ele está fardado, ele tem uma postura. Você olha uma pessoa descendo, você fala assim, aquele ali é advogado, ele tem uma postura de advogado. Só que, se a gente for analisar, um soldado, ele está fardado ali, e aí você olha para ele e fala, ele é um soldado, e ele está com a postura de soldado, ele está com a farda de soldado, mas quando ele tira aquela farda, e ele faz alguma coisa errada, toda a postura dele vai por terra. Porque as pessoas vão falar, mas aquele não é um policial? E ele está fazendo isso? Então, quando ele tirou a farda, ele perdeu a postura de um militar, ou de um juiz, de um promotor, porque ele não está no júri, então ele tira aquilo ali e ele perde. Mas as pessoas entendem ele com aquilo que ele é. Ele é um promotor, ele é um juiz. Mas se ele não tem aquela postura, quando ele não está com a beca preta, as pessoas vão entender que ele é, mas ele não tem postura. O que acontece com o cristão? O que pode acontecer comigo, com você, se nós nos distrairmos da nossa posição? Nós podemos ter uma postura de crente aqui na igreja. Eu posso ter uma Bíblia de crente, uma roupa de crente, louvar como crente, adorar como crente, orar como crente. E as pessoas falam, ele é o crente. Mas lá fora, qualquer vacilo nosso, toda a nossa postura de crente vai por água abaixo. Porque às vezes as pessoas vão falar, mas ele não é crente? Crente faz isso? O pastor dele deixa fazer isso? Porque a postura nossa, ela está independente de nós estarmos aqui na igreja ou fora da igreja, amém? Isso é o nosso alvo, isso é o nosso objetivo. E Sansão é um exemplo. Todo mundo conhecia ele, forte, poderoso, postura. Ele tinha um cabelo comprido de nazireu. Mas quando ele perdeu essa postura, foi tudo por água abaixo. Outro exemplo que eu queria falar com os irmãos, e agora diferente, um servo de Deus que se manteve com postura, Josué. Josué também é um homem que nós conhecemos a história dele. Ele também foi um servo de Deus, que recebeu uma missão, que recebeu uma promessa e passou por um processo. Mas no caso dele foi diferente. Josué, quando a gente vai ler a história dele, ele recebe uma missão. E a missão dele nada fácil. Primeiro,
substituir Moisés, ser sucessor de Moisés. Quem lê a Bíblia entende quem era Moisés, então entende o que é substituir ele, ser sucessor dele. E ele tem uma missão. Deus fala com ele: aí você vai substituir Moisés, beleza. Você vai passar com o povo pelo Jordão. Você vai entrar na terra que foi dada aos filhos de Israel. Então Deus foi claro com ele: a sua missão é essa. Você vai substituir Moisés. Ele não está aqui mais. Você vai pegar o povo, esse povo aí que você viu Moisés lidando com ele antes, agora é com você, os filhos dele, os netos, agora é com você. Você vai pegar eles, vai passar o Rio Jordão. Aí você vai chegar numa terra que eu prometia a dar para eles. E lá eles vão conquistar a terra. E Deus também, com ele, fala uma coisa também que impulsiona ele. Em Josué, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Olha aí a palavra que ele recebeu. Ninguém poderá resistir. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Precisa motivação melhor que essa? Ele andava com Moisés, ele via o que Deus fazia com Moisés, como Deus honrava Moisés. E agora ele falou: ó, a missão é essa. Mas eu vou te falar uma coisa, fica tranquilo. Do mesmo jeito que eu estava com Moisés, quando você auxiliava ele, agora eu estou contigo. Pode ir, atravessa e vai lá. Mas Deus fala para ele: seja forte e corajoso. E aí eu pensando, falando: Deus, chega para ele e fala: ó, vai, a sua missão é essa, e vou estar contigo como eu estive com Moisés, do mesmo jeito, dia e noite eu vou estar com você. E aí logo depois ele fala: ser forte e corajoso. Resumindo, eu vou estar contigo do mesmo jeito que teve com Moisés, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Você vai precisar ser forte e corajoso. Então, em todo o processo, nós vemos Deus falando a missão, liberando uma palavra e dando a estratégia. Para Josué, ele, no versículo 6, ele fala: seja forte, corajoso. E aí ele vai falando coisas que ele tem que fazer, posturas que ele tem que tomar. Além de ser forte, corajoso nas coisas que vão acontecer, nas batalhas, no convívio, nos relacionamentos, em qualquer situação que acontecesse, Deus também fala para ele: tenha cuidado em fazer segundo a lei manda. Então, quando Deus fala para ele isso, o que Deus está falando o quê? Obedeça a lei, tenha zelo por ela. Tenha cuidado em fazer tudo segundo toda a lei. Então, para fazer tudo ali segundo a lei, eu tenho que ter zelo por ela, eu tenho que conhecer ela. Eu tenho que saber o que tem lá escrito, para zelar por aquilo. Então, nesse processo, Deus já vai falando para ele: você tem uma promessa,
você tem uma palavra e você tem um processo. Nesse processo, seja forte e corajoso. Tenha cuidado, cuide da lei. Não se desvie, nem para a direita e muito menos para a esquerda. Na minha atualização está muito menos para a esquerda. Na Bíblia só fala direita e esquerda. Então, é não se desviar. E quando nós não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, quer dizer o quê? Manter uma direção correta. Então, nesse processo, o que Deus está falando para ele é o quê? Mantenha uma direção correta. E aonde está a nossa bússola? Aonde nós buscamos direção? No Senhor. É o Senhor que vai nos manter no caminho correto, amém? Então não importa se um momento eu fui para a direita, o outro momento eu fui para a esquerda. O importante é que quando eu quero uma direção correta, eu volto para o Senhor e Ele me mostra o caminho correto. Ah, mas eu estou errado. Ah, eu estou perdido. Ah, eu não sei onde eu estou. Mas se você quer direção, volta para o Senhor. Recalcula a rota. Mas recalcula mirando no Senhor. Isso é o que nós devemos fazer. É isso que nós devemos buscar. O Senhor também fala outra coisa para ele: não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite. O que Deus está falando para ele é o quê? Não pare de falar dessa lei. E além de você falar, você vai meditar nela de dia e de noite, porque aí você vai ter que falar. Trazendo para nossos dias, se o Senhor estivesse falando para nós hoje, e eu creio que Ele está falando, medite na palavra dEle, não pare de falar dEle, continue falando dEle, e medite na palavra dEle, porque cada vez que nós meditamos na palavra dEle, as palavras vão surgir da nossa boca, vão fluir. É isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos buscar, amém? Você crê nisso? Estamos juntos? Todo mundo continua feliz, amém? Com o Senhor, Ele é bom. Ele falou comigo, eu falo com vocês, amém? Ele me cutuca lá em casa, eu cutuco vocês aqui, porque Ele é bom e Ele quer nos posicionar. Ele quer nos dar direção, para que a gente possa avançar junto. Para que eu olhe para o lado e eu falo, a postura dela está correta. Olha para o outro e fala, a postura dele está correta. Porque nós dependemos dessa postura correta para alcançarmos o nosso objetivo, que é a vida eterna, amém? Então nós corremos para isso, nós buscamos isso. E nós vamos a cada dia caminhando nesse processo de manter a postura, de manter o coragem a cada dia, manter forte, porque não é fácil. Eu dei exemplos de Sansão, o mesmo processo, uma missão, uma palavra, e no processo de Sansão, ele perdeu a postura em um momento, sofreu ele, sofreu o povo, porque ele retardou tudo que Deus tinha planejado. Não tenha medo, nem fique assustado. Então Deus sempre é claro, para mim, para você, para os nossos antepassados. Ele fala para nós, não tenha medo, fique firme, nem fique assustado,
Quando ele fala isso é porque nós estamos sujeitos a ter momentos difíceis, momentos que o medo vai querer brotar, momento que o nosso corpo vai sentir fraqueza, e nós vamos perceber isso. Nós somos, muitas vezes, um povo que nós amamos resultados favoráveis. Nós amamos quando tudo dá certo. Você fala assim, ó, deu certo. Deu tudo certo. E aí isso gera uma satisfação, uma alegria no nosso coração, porque aquilo que nós desejávamos deu certo. Mas por outro lado, nós detestamos processos difíceis. Muitas vezes nós detestamos os processos difíceis. Nós vamos para o culto, e a Deus fala o nosso coração, e nós recebemos aquela palavra, aquilo arde no nosso coração, e nós temos certeza que Deus vai fazer. Mas durante o processo, muitas vezes nós já estamos murmurando, porque Deus fala o que Ele falou para Josué, o que Ele falou para Sansão, promessas, um lugar para eles apoiar, uma segurança. Mas Sansão se perdeu no meio do processo. Mesmo que seja difícil, o que vai fazer a diferença vai ser a nossa postura de cristão, de filho, de servo de Deus. E a postura, ela é conquistada com disciplina. Quando eu decido a me posicionar, a fazer algo, eu vou me disciplinar a ser isso. Eu falo, eu vou ser crente, eu vou ser filho de Deus, amém, glória a Deus, bênção. Mas isso vai exigir de nós um processo, uma postura, uma disciplina. Ah, pastor, mas como é que eu faço para corrigir minha postura espiritual? Leia a Bíblia, ore, jejue. Essa disciplina é que nos molda. Essa disciplina de oração, palavra de Deus, jejum, é o que nos posiciona para uma postura correta como cristão, amém? Então, se em algum momento a gente está sentindo que está torto, ou um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, é porque alguma dessa disciplina nós estamos deixando de lado. Mas quando nós ajeitamos a disciplina e voltamos a disciplinar, nós voltamos a ler a Bíblia, nós voltamos a ter um tempo de devocional, nós voltamos a ter um período de jejum, disciplina. Nós precisamos disso. Em Deus, nós buscamos isso e obtemos sucesso, amém? Em Cristo Jesus que nós obtemos sucesso, e Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos dá a salvação. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos, é isso que nós almejamos. Vitória para nós, sucesso para nós, é vida eterna, amém? É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. E tem uma anotação na minha Bíblia sobre Josué, e um final de sucesso naquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E vai dizer assim: em tudo
Ele foi um grande exemplo de sabedoria, coragem, fidelidade, piedade. E em sua história, podemos observar muita influência de Deus e sua providência. Então, durante todo o processo dele, as pessoas que estavam ao redor dele, viam o posicionamento dele, testificavam da influência do Senhor na vida dele e da providência, a promessa que Deus tinha feito a ele se cumprindo, seu poder sobre o reino da natureza, sua justiça na punição dos cananeus, sua fidelidade ao pacto com os patriarcas, sua bondade para com o seu povo, muito de Cristo em sua graça. Josué foi em muitos aspectos uma eminente figura dele, de Cristo. Amém? Então o que nós queremos, o que nós buscamos, o nosso sucesso, é quando as pessoas foram resumir a nossa vida, falarem algo disso, a ponto de chegar e falar: ele parecia com Cristo, ele era um verdadeiro cristão, porque ele tinha a aparência de Cristo. Amém? E eu e você, nós vamos nos fortalecer, nós vamos nos posicionar para que nós possamos suportar esse processo. Nós vamos ser fortes, nós vamos ser corajosos, amém? Mas nós vamos chegar lá, e quando nós vamos chegar lá, as pessoas vão falar: ele foi um exemplo de coragem, ele foi um exemplo, ela foi um exemplo de fidelidade ao Senhor, e ela se parecia com Cristo. Meu irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E nós vamos conseguir isso, em nome de Jesus. Amém? Toda vez que os processos forem se tornarem difíceis, nós vamos lembrar que Deus disse a Josué: ser forte e corajoso. O que o Senhor Jesus disse, o que é relatado no Evangelho de João: permaneça, permaneça. O que vai mudar a nossa história são essas palavras. Vai depender da nossa postura, vai depender da nossa coragem, da nossa força de avançar. Isso tudo vem de Deus. Nós precisamos resgatar isso, buscar isso, para que nós possamos ter sucesso, em nome de Jesus. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Eu queria repetir uma frase que eu disse no começo. Postura, força e coragem são um segredo para uma vida espiritual de sucesso. Vou repetir. Postura, força e coragem são segredo para uma vida espiritual de sucesso. Queria que a gente orasse nesse momento, a partir dessa reflexão, do posicionamento. Eu confesso aos irmãos que quando a gente é confrontado com essa palavra, mesmo que a gente fale, graças a Deus, eu estou em plena postura diante dos homens e diante do Senhor, Deus sempre quer nos ajeitar.
Sempre tem algo ali para ajeitar. Detalhe talvez para uns maiores, para outros menores, mas alguma coisa sempre o Espírito Santo quer ajustar. Eu não sei como você chegou hoje aqui, mas eu queria orar para que nesse momento o Espírito Santo ministrasse no seu coração algo e endireitasse alguma postura incorreta e te colocasse na postura correta, amém? Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor. Eu estou aqui, ó Deus, porque creio no Teu poder, creio no Teu mover, creio no Teu agir. Senhor, é o Senhor, ó Deus, que nos confronta com o Teu Espírito Santo, naquilo que devemos nos posicionar, a postura correta. Talvez a gente olhe para dentro de nós e achamos, ó Deus, que nós alcançamos a plena postura diante do Senhor e diante dos homens. Mas quando nós abrimos o coração para o Senhor nos revela aonde precisa ser endireitado, aonde nós precisamos nos posicionar corretamente. Senhor, em nome de Jesus, gere, ó Deus, uma igreja que tenha postura dentro e fora do templo, dentro e fora do trabalho, dentro e fora da família. Nós queremos, ó Deus, ter uma postura correta. Nós queremos, ó Pai, ter coragem, Senhor, porque nós lemos a palavra do Senhor e nós olhamos para os homens da Bíblia e nós sabemos, ó Deus, que não foi fácil, mas o Senhor já nos deu a chave. Seja forte, seja corajoso, permaneça, Senhor. E nós precisamos disso, ó Pai, em nossas vidas. E nós queremos, ó Deus, tomar posse dessa palavra, que é uma chave para o avanço em nossas vidas espiritual. Nós queremos, ó Deus, ter postura. Nós queremos, ó Deus, ter coragem, ter força, ó Pai. E em nome de Jesus, permanecer na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, que neste lugar, na Sua igreja, as pessoas que estão ouvindo, sejam homens e mulheres, que permaneçam na Tua presença, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, glorifica Ele, porque Ele é santo, porque Ele é bom.